curiosidade é a palavra-chave da nova era que a gente está. Quanto mais curioso você é, melhor. Toda e qualquer tecnologia criada até hoje no mundo, eu quero que você me fale uma que não é isso, foi para você ter menos esforço e melhor resultado. Desde a roda. Produtividade. Desde a roda. Qualquer tecnologia. Esteja disposto a aprender com quem aparentemente sabe menos que você. Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cast, o podcast onde a gente fala tudo sobre startups, investimentos e empreendedorismo inovador. E hoje eu estou aqui com o Tony Ventura. Tudo bom? Tudo bem? Beleza? Obrigado, cara. Obrigado por ter aceito aí o convite. Aqui. E falando em empreendedorismo inovador, você é o cara da inovação, né? Você já está nessa há muito tempo aí, falando de inovação para as pessoas. Faz teu personal pitch, se apresenta aí para a turma. Personal pitch? Personal pitch. Eu sou Antônio Ventura, mas me chamam de Tony Ventura. Eu sou um curioso, persistente no mundo da tecnologia. Eu estou há anos pesquisando tecnologia e mostrando novidades para as pessoas. Eu sou um palestrante que eu comecei do zero, sem ninguém para me ajudar, e hoje eu faço palestra em diversos lugares, fora do Brasil, dentro do Brasil, enfim. E trabalho ajudando pessoas no mundo da inovação e tecnologia, simplesmente mostrando o que é melhor para as pessoas. Olha, usa essa ferramenta, não usa essa aqui vai te ajudar, essa aqui vai fazer você perder tempo e por aí vai. Que eu chamo de atualização tecnológica, que é uma das coisas mais importantes do mundo, na minha opinião, hoje em dia. Show. Você falou aí em duas características suas que eu acho que são características essenciais para o empreendedor, que é curioso e persistente. Exatamente. Né? Como é que é a tua veia empreendedora? Desde quando você se enxerga como empreendedor? Você como palestrante é um empreendedor que palestra ou é um palestrante empreendedor? Como é que você se enxerga nesse... Eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu sou filho único, neto único, morei com meus avós e minha mãe. Eita. Então já começa as etiquetas, julgamentos, as tags. Foi... Eu não falo nem etiqueta, eu falo tag, já começou a taguear. Apanhou de pantufa, mas, jogava bolinha de gude com tapete embaixo para não arranhar o joelho. Pipa no ventilador. Pipa no ventilador com luva para não cortar a mão. É tanta gente com rótulo e falando mal que quando era criança eu comecei a tentar entender e pesquisar como se diz, as coisas boas de ser filho único, né? Que a gente não vê tanta coisa assim. Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim. Claro. E sabe o que eu descobri? Quando você é filho único, realmente, seus pais falam muito sim pra você. Te dão tudo, te mimam. Sim, sim, sim. Raramente falam não. E aí você começa a crescer acreditando que tudo é possível. Qual que é a principal característica do empreendedor? É sonhar, acreditar e ir atrás, achar que tudo é possível. Agora, claro que tem a área que você tem que administrar, que não se frustrar igual uma pessoa mimada e tudo mais. Se você tiver essa resiliência e persistência, você tem tudo. Porque no momento que todo mundo achar que não vai dar certo alguma coisa, a pessoa não vai nem tentar, a pessoa filha única que foi treinada a acreditar que tudo é possível, ela vai tentar, meio que sem noção, fazer aquilo e de vez em quando vai conseguir. E quando consegue, está na frente dos outros. Então, a grande vantagem que eu vejo disso, do mundo empreendedor, são pessoas que são filhas únicas com essa mentalidade. Então, eu não vejo só o lado ruim das coisas, tento ver o lado bom também. Não sei se faz sentido para você. Faz sentido, com certeza. Na nossa conversa aqui, antes de começar a gravar, já deu pra perceber que você é um cara super, super curioso, né? Muito curioso, você já falou algumas vezes assim, eu era filho único, então eu fui pesquisar sobre isso. Exatamente. Você era aquela criança que mexia, desmontava, montava as coisas, mexia com tecnologia, ou isso veio depois? Eu era criança que montava e desmontava as coisas, não muito, mas montava e desmontava as coisas, era curioso em entender por quê. Mas a curiosidade veio mesmo na minha adolescência mesmo. Eu entendi ali que... Eu assisti muita palestra quando eu era adolescente. Um dos grandes mentores que eu tenho hoje e sempre tive assistindo palestra dele é o Valdez Ludwig. O cara falava da Amazon, em 1999. Está no YouTube as palestras dele. O cara é fantástico. E assisti muita palestra. Na época, as palestras começaram no Brasil com o Fernando Henrique Cardoso, em 96. E desde pré-adolescente, adolescente, eu assisti muita palestra e entendi um conceito muito importante naquela época assistindo essas palestras, né? Que o mais importante é você... que na verdade a curiosidade é a palavra-chave da nova era que a gente está. Quanto mais curioso você é, melhor. E aquela frase que todo mundo fala hoje, mas que eu, lá atrás, da década de 90, eu ouvi em palestra. Você nunca perde
ou você aprende errando, ou você ganha. Isso é uma frase batida, mas eu aprendi lá atrás, com 14 anos de idade. Então, quando eu aprendi e me habituei com essa frase, eu comecei a ficar muito tranquilo em perguntar as coisas para as pessoas. Muita gente tinha, ainda mais nessa época pré-adolescente, tinha medo de perguntar. Vergonha, porque a pessoa achar que você, eu era assim. que você não sabe e tudo mais. Era assim. Eu saí perguntando para todo mundo, mas por quê? Por quê? Por que assim? E tal. Não tinha problema em demonstrar que eu não sabia, porque ou ia aprender ou ia ganhar. Então isso me deu uma vantagem muito grande, pelo menos eu acho. E aí eu descobri, depois de um tempo, eu li uma frase de um poeta que falava assim, o que é humildade? Humildade é você aprender com quem sabe menos que você. Eu achei fantástica essa frase. Mas aí eu tentei adaptar um pouquinho essa frase e trouxe ela para a minha vida da seguinte forma. Humildade é você estar disposto a aprender com quem aparentemente sabe menos que você. Por quê? São duas palavras-chave. Disposto e aparentemente. Você está disposto a aprender. Você realmente querer aprender. Eu aprendi isso no curso Dale Carnegie que eu fiz. Tem até aqui em Brasília, com livro de ouro. Você ser sinceramente interessado no que a pessoa tem a dizer para você. Então você está disposto a aprender com quem aparentemente sabe menos que você. Por que aparentemente? Porque todo mundo tem uma história. Tem ensinar, todo mundo tem uma coisa para ensinar. Vai depender de você. Você está atento àquilo e tentar juntar para o que você precisa saber. Então, todo mundo tem história, todo mundo pode ser seu mentor. As pessoas têm mania de querer um mentor que é um cara bilionário, um cara que teve muito sucesso na visão da pessoa. Cara, às vezes o cara bilionário não tem a menor ideia em como explicar como ele chegou lá. E o cara que observa, às vezes, que não fez, que observa, ele sabe muito mais explicar do que o cara que chegou lá e não sabe o que falar. Quantos caras bilionários subiram no palco já e foi uma bosta a palestra, não soube falar nada. Sim. O melhor que ele pôde falar foi acredite no seu sonho. Poxa. Ou até professores. Eu já tive oportunidade, por exemplo, de ter aula de introdução à economia. As pessoas não sabem que eu sou economista também, mas sou. Oh, que bacana. E tive aula de introdução à economia com um cara que tinha uma graduação, 2 mestrados, 2 doutorados, 2 pós-doutorados, todos fora, Oxford, Cambridge e tal. Assim, o currículo do cara era incrível, mas a aula horrorosa. A aula horrorosa, porque o cara não tinha a capacidade de transmitir o conhecimento. Que aí você está falando, né? São duas habilidades completamente diferentes. E que raramente estão juntas na mesma pessoa, né? Eu me enxergo aqui, faço um pouco essa função aqui de explicador. E aí eu me inspiro muito no professor Clóvis de Barros Filho, não sei se você conhece, claro. Que é um exímio palestrante também. Você meu colega de palestra, já fizemos algumas palestras juntos. Pois é, então ele é um cara que eu super admiro pelo conhecimento, pela oratória. E quando ele falou assim, cara, eu descobri que eu sou um explicador, aquilo bateu em mim. Eu sou um explicador, é por isso que eu faço isso aqui. E você como palestrante também é, né? Exatamente. O foco é traduzir o mundo da tecnologia para as pessoas. E tem tanta coisa no mundo que precisa ser traduzida, né, de uma certa forma, que o mundo tem bilhões de pessoas e muita gente tem um problema da timidez até hoje, da vergonha de perguntar, vaidade de achar que entende, mas não entendeu, ou realmente fingir que entende, mas não entende aquilo. Então, precisam sim de bons comunicadores para explicar da melhor forma possível. Inclusive, eu quero colocar aqui para vocês, eu fiz uma forma ali de explicar inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, Machine Learning em 60 segundos. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Pô, show de bola. Essa eu quero saber, porque é difícil. Difícil pra caramba. É difícil. Cara, como que é empreender... empreender não, explicar, atualizar tecnologia para as pessoas nesse mundo tão rápido? Como é que você dá conta de fazer isso? É fácil e difícil. Fácil porque eu faço isso naturalmente, eu pesquiso tecnologia naturalmente, mas difícil porque ainda existe uma barreira do não saber o que é. As pessoas não sabem o que é atualização tecnológica ou por que precisam disso ou quão importante é se atualizar tecnologicamente. Eu estava dando um exemplo para você, que eu estou fazendo uma reforma de uma casa inteligente minha, e eu peguei um arquiteto que me cobrou R$13.000 por um projeto de design. E alguns dias depois eu descobri o arquitetodebolso.com.br que ele me cobra R$100 por cômodo. Eu gastei R$900 ou R$1.000 para fazer o mesmo trabalho. Na minha opinião, ficou até melhor que o trabalho que ele ia me entregar. O arquiteto de bolso faz em 2 horas o cômodo e me cobrou R$100. Eu gastei R$1.000, eu economizei R$11.000 nesse projeto de decoração e ficou sensacional. Então, o que eu quero dizer é, atualizar. Quando você conhece uma ferramenta, quando você conhece uma solução
que a outra pessoa não conhece, você está na frente dela. Quando o seu concorrente não conhece, você pode ficar à frente dele. Você pode economizar dinheiro, economizar tempo. Só que as pessoas não entendem isso ainda porque não é uma coisa comum para elas. Atualização tecnológica, o que é isso? Se eu falo para você, Saulo, estou vendendo um curso de marketing, já está intrínseco o que é isso. Estou vendendo um curso de vendas, já está intrínseco o que você vai aprender. Estou vendendo um curso de atualização tecnológica. O que você vai atualizar meu Windows? O que você vai fazer? É esquisito. Eu até entendo o que você quer dizer, mas a ideia que me passa é assim, tudo bem, eu fiz o teu curso hoje, mês que vem eu estou desatualizado já. Como é que eu quero saber assim, como é que você se atualiza? Porque eu sou um cara conectado, eu sou um cara que me considero. Mas hoje a minha sensação é que tipo não dá para acompanhar, entendeu? Quais são as tuas fontes, qual é a tua rotina, como é que você faz isso? Eu sempre gostei de apresentar novidades para as pessoas. E aí eu ia pesquisando na internet sites como producthunt.com, que era um site que eu usava como fonte para me atualizar de ferramentas 1.0 que estão começando ainda. AppSumo, que era um site que era tipo um Groupon, peixe urbano, só que para software. Então eles vendiam lifetime deals de software, que foi um conceito que eu trouxe para o Brasil, depois eu vou te explicar, de lifetime deal. E eu sempre buscava na internet, eu era muito curioso também. Olha só, um dia eu fui na Amazon americana comprar uma câmera, um webcam C920 da Logitech, que na época era a melhor câmera custo-benefício da internet. E aí eu vi que tinha 3 parceiros. 3 marcas de parceiro. Eu cliquei uma por uma para ver quem eram os parceiros. E entrei em 3 sites. Um desses sites se chamava chromacam.me. CHROMA.me. E eu entrei lá. Na época, em 2016, se eu não me engano, era uma tecnologia nova, que nunca ninguém tinha visto antes, que mudava seu fundo de forma digital. Que todo mundo usa hoje. Que hoje todo mundo acha comum. Eles criaram essa tecnologia e todo mundo comprou. A Logitech comprou deles, a Microsoft, os caras estão bilionários. E na época ninguém sabia disso. O que eu fiz? Eu sabia como buscar contatos, informações. Eu liguei pro cara, fiquei amigo do dono. Falei, pô, cara, vem aqui, vamos nos Estados Unidos conhecer a ferramenta, conhecer a tecnologia. Trocamos várias ideias aí. E conheci naquela época. Essa ferramenta eu coloquei no meu e-book, comecei a falar em palestras e fiz uma conexão network com um cara que hoje está em outro nível, outro patamar. Tudo pela curiosidade. Então a forma de me atualizar tecnologicamente é sendo curioso. É lá no rodapé dos sites, clicando nos parceiros, clicando nos patrocinadores, entrando nos sites que... Eu estava fazendo um curso no DEF CON, que eu estava agora, o maior evento hacker do mundo em Las Vegas, acabei de voltar, e no curso tinha uma programação lá, a galera programando e tal, e no meio da programação tinha um link de um e-mail recebido, no meio do código, e tava bluewhale.com, alguma coisa assim. Eu falei, pô, pequenininho assim, o que é isso aqui? Fui lá, bluewhale.com, entrei, era um blogzinho, não tinha nada demais, mas podia ser alguma coisa diferente. Então eu faço isso, entro nos sites. Final de 2017, eu tava realmente muito cansado de ficar me atualizando sempre de tecnologias e tal. O que eu fiz? Falei, imagina se eu tivesse pessoas que amam tecnologia assim como eu, me atualizando. Eu vou ter um esforço muito menor. Mas se todo mundo se atualizasse junto, se tivesse milhares de pessoas se atualizando juntas ali, todo mundo ia ter um esforço muito menor e todo mundo ia se atualizar e ia ganhar com isso. Então, no final de 2017, comprando Lifetime Deals, que são os Lifetime Deals? Lifetime Deals são ferramentas que você paga uma vez só e usa pro resto da vida e não precisa pagar mensalidade mais. Normalmente fazem isso para lançar um produto. Na verdade, você tem uma startup, uma solução, você vende por $30 por mês, por exemplo. Você quer levantar muito dinheiro rápido. Pessoal, por 3 semanas, em vez de pagar $30 por mês, você vai pagar $400 uma vez só e vai usar para o resto da vida. Eles levantam dinheiro muito rápido, porque ninguém quer ser, entre aspas, brincadeiras à parte, né? O trouxa que está pagando mensalidade. Todo mundo quer ser o espertão. Que achou essa oportunidade. Você paga mensalidade, não paga nada de mensalidade, né? Todo mundo quer ser espertão. Então vai todo mundo em cima comprar, mesmo que não use, como a maioria faz, ninguém usa. Mas vai lá e compra para não pagar mensalidade e usar para o resto da vida. Então os caras levantam 200, 300, 400 mil dólares rapidamente, sem dar share nenhum para investidor. Faz um buzz, né? Todo mundo falando a respeito da ferramenta. Um boca a boca ali. Marketing orgânico muito bom. E principal, recebem feedbacks de clientes que estão usando. O que está errado, o que não está? Porque os caras querem melhorar a ferramenta. Sim, bem startup. Exatamente. Então é ótimo. E aí eu falei, cara, tem muita ferramenta boa em Lifetime Deal. A galera não conhece esse termo Lifetime Deal em 2017. Então eu fiz um post no Medium. Na verdade eu fui pra cama pensando nisso. Eu ia dormir, era noite de Black Friday, todo mundo comprando tudo na internet. Eu fui dormir, cara. Deitei a cabeça no travesseiro, eu falei, cara,
tem várias promoções legais, várias ferramentas. Olha como a vida é, cara. Várias ferramentas legais. Amanhã eu faço um post. Eu durmo cedo, durmo 9 horas. Eram já 9h15 da noite e tal. Tava dormindo. E aí eu falei, cara, eu fico procrastinando em várias coisas. Por que eu vou fazer amanhã? Vou fazer hoje. Levantei da cama. E quando você tá quase dormindo, você sabe a dificuldade que é de você levantar. Levantei da cama, fui pro computador e fiz um post no Medium. Escrevi em português e inglês. O post tá até hoje lá. 10 melhores ferramentas top em promoção na Black Friday. Escrevi lá no Medium. O Medium tem um orgânico muito bom. E postei 7 e as últimas 3 eu falei, eu vou criar uma comunidade no Facebook e vou colocar o link aqui. Quer saber todas as 10? Clique aqui para saber as últimas 3. Genial. E aí eu consegui 68 pessoas entrando na comunidade de graça, a partir do Medium. E aí fui postando, postei as últimas 3 ferramentas e fui postando algumas coisas nos outros dias. Né? E ninguém comentava, ninguém comentava. As pessoas vinham no privado me fazer pergunta. Tony, como é que eu faço tal coisa? Cara, posta na comunidade que eu respondo lá pra você. Cara, trabalho de formiguinha, 1 a 1. Aí veio 80 pessoas, 90 pessoas. Sempre eu convidei o João Kepler, que é meu amigo, convidei fulano. A galera também de peso pra atrair. E convidei um monte de gente e também a galera foi entrando. Deu 500 pessoas, fiz uma festa, fiz live stream, dei código de promoção de desconto, deu 1.000 pessoas fazendo live. Cara, foi muito legal. Quando bateu... na comunidade 4.000 pessoas, a gente fez uma volta ao mundo. A gente conseguiu, usando a tecnologia, de forma totalmente legal, para deixar claro aqui, por R$ 1.200, uma volta ao mundo com todas as taxas inclusas. Joguei na comunidade, comprando no Skyscanner. Depois eu explico para vocês. Que eu uso a tecnologia para tudo, né, cara? E aí foram 20 pessoas da comunidade, ninguém se conhecia, todo mundo se encontrou, viajamos o mundo inteiro juntos. Foi lindo, cara, foi lindo. A gente é amigo até hoje, a maioria tem um grupo lá. E aí a comunidade foi se estruturando. Eu participava de uma comunidade antes disso, que era o Growth Hackers Brasil, comunidade muito bacana também. E aí, pô, meu sonho era ultrapassar essa comunidade, ser a maior comunidade de growth do Brasil. E fui formiguinha. Não gastei um centavo. Trabalho de formiguinha, eu acho que talvez... Eu trabalho só com marketing orgânico, né? Eu falo muito que orgânico é raiz, Ads é Nutella. Eu fico brincando assim, mas... Você é um purista. Mas eu não sei nem se dá para fazer propaganda paga para grupo de Facebook, né? Para divulgar, para a pessoa entrar em grupo. Eu não sei nem se dá para fazer. Mas não fizemos nada, fomos caminhando. Comunidade totalmente orgânica. Hoje somos a maior comunidade de Growth Hackers e tecnologia do Brasil e a maior do mundo de ferramentas Growth Hacking também. Super engajada a comunidade, tenho muito orgulho da comunidade. Caramba, que história sensacional, cara. E aí, voltando na sua pergunta, como é que eu me atualizo? Essa galera linda que está na comunidade me ajuda a me atualizar. Vai te ajudando. Tony, olha essa ferramenta, olha essa ferramenta. E me ajuda muito. Galera, eu acho que essa história do Tony aí vale uma curtida no vídeo, um comentário, uma inscrição no canal. O que a gente vai pedir para eles comentarem, Tony? Uma palavra que você gosta, assim, pra gente... Para comprovar que eles assistiram o vídeo. GHF. GHF. Growth Hackers Ferramentas. Então pronto, GHF aí que você comentou e está gostando do papo aqui com o Tony. Cara, tuas redes também para a turma te seguir aí, aproveitar essa Tony Ventura Tecnologia com Y. T-O-N-Y. Tony Ventura Tecnologia em qualquer rede social. TikTok tem dancinha, Instagram tem uma tecnologia por dia. E LinkedIn você tá de lá de paletó. LinkedIn tô de paletó, cada um com um avatar diferente. E o youtube.com/Tony Ventura, que eu tô voltando com o canal agora, quando a Casa Inteligente estiver pronta, daqui a um mês e meio, tá voltando com tudo. Legal. Já adoro Casa Inteligente, já vou me inscrever lá. Beleza. Cara, eu vou aproveitar esse teu contexto para pedir para você explicar o que é o Medium pra galera. Porque o Medium eu acho uma ferramenta sensacional e não sei se é impressão minha, mas aqui no Brasil a turma não conhece muito. Medium é um blog público. Você faz posts do que você quiser e ele, pelo que eu percebia na verdade, quando eu usava, era que o Medium entregava bastante, tanto no Google quanto em redes sociais também, os artigos das pessoas. Dava uma relevância muito grande para pessoas que estavam começando. Né? Não precisa nem ter muito nome assim. Não, uma vez eu recebi uma pergunta no LinkedIn, era uma estudante de direito, perguntou assim, o que eu preciso ser para ser uma boa profissional? E, cara, essa pergunta eu achei uma pergunta muito boa, porque normalmente os estagiários de hoje em dia, eles não estão assim nessa proatividade, né? E eu passei o dia pensando o que eu ia responder para ela. Aí eu falei, quer saber, vou escrever no Medium. Me veio um monte de ideia. Não tinha conta, criei conta e tal. E deu uma entrega bacana. As pessoas comentaram lá, aí começa a entregar no LinkedIn e tal. E me lembrou também a história do Jordan Peterson, que é um cara super famoso aí na rede, super polêmico. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas ele tem um livro super famoso, chama 12 Regras para a Vida, que ele escreveu no Medium.
As 12 regras ele escreveu no Legal. Medium, deu um mega alcance, assim, mais de milhões de pessoas, e falou assim, cara, isso aqui dá um livro, por conta do alcance que deu no Medium. Fantástico. E aí, né? Então, tipo, saiu um best-seller mundial por conta que ele foi lá escrever as regras, que ele é psicólogo, né? Então escreveu 12 regras lá. Ele já tinha um nome forte antes? Não. Impressionante. Não. Foi Medium, livro e depois YouTube. Aí virou polêmica e a E polêmica aí, eu dá vou engajamento, puxar né? um assunto aqui que é polêmico também, muita gente fala isso. Tem muita coisa para falar para você, mas eu vou puxar um assunto baseado nisso que você falou. Muita gente reclama que as redes sociais não entregam. O Instagram não está integrando tanto orgânico. Eu reclamo. Não está entregando tanto orgânico, o Facebook não está integrando mais orgânico como era antigamente e tal. Primeiro que tudo muda, né? A gente não pode ficar reclamando disso. Depois, o seguinte, minha opinião pessoal, tá? Eu acho que continua entregando muito bem. É o conteúdo que está mudando, que a gente tem que adaptar. Eu adoro o seu conteúdo, eu acho ótimo o seu conteúdo, eu acho ótimo o conteúdo de uma galera que eu vejo, mas eu acho que continua entregando muito bem, como antigamente. E tem uma coisa também que falam muito, constância. Você tem que ser constante. Mas então, eu várias vezes eu já fiz teste no TikTok, no Instagram, eu paro de postar, por exemplo, eu tô 4 dias sem postar. Eu fiquei um mês sem postar, fiz um post, deu 4 milhões de visualizações no Instagram. 4 milhões. Foi milhões. Foi meu. Depois de um mês sem postar. Foi meu recorde, né? Então, assim, não tem muita, na minha opinião. Mas sabe o que eu acho? Eu tenho uma tese, eu queria ver se você concorda. Eu estava até conversando com a minha equipe de marketing esses dias. O marketing digital está cheio de especialistas. Mas, para mim, ninguém entende de verdade. Está todo mundo tateando. E aí o cara descobre uma coisinha ali, beleza, ele explica. Aquilo funciona de verdade. Mas amanhã mudou. Amanhã o algoritmo mudou, amanhã o TikTok veio, amanhã o conteúdo não entrega mais daquele jeito, amanhã o público já sabe. Que é fórmula de lançamento. Cara, era de um jeito, hoje é de outro jeito completamente diferente. O lead encareceu, apareceu o concorrente e tal. Então, como eu estudo marketing digital há muito tempo, eu vinha nessa, né? Tem que seguir os gurus. E depois você vai ganhando conhecimento e fala assim, cara, tá todo mundo tateando, né? Exatamente. Tá todo mundo aprendendo. Só que um tem pinta que sabe muito e outro tem pinta que humildade, né? Exatamente. E é engraçado, você tem razão nisso. É uma coisa engraçada. Constância eu acho que não tem a ver, mas sabe o que eu percebo? É que tem muita gente que vai começar o marketing digital e ele começa a ler artigos. E aí, um artigo foi escrito em 2001, que alguém reescreveu em 2004. Não existe. E alguém pegou essa informação e considerou como verdade em 2004, reescreveu o artigo em 2006 e o outro escreveu em 2008, tudo um puxando do outro. Então, assim, às vezes o cara nem testa, mas ele pega fontes confiáveis, né, de pessoas boas, só que escreveram há muito tempo atrás e vão replicando. Então, em 2020, tem gente escrevendo, o cara escreveu em 2001 ainda. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas vira uma verdade absoluta, às vezes, dependendo da autoridade da pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Servidor de hospedagem, tá? Isso fiz vários testes. Servidor de hospedagem. Todo mundo fala que quanto mais perto a máquina tiver de você, mais rápido vai ser a sua conexão. Isso é uma grande mentira hoje em dia. Antigamente dá certo. Hoje em dia, se eu estou na América do Sul, não faz a menor diferença. A máquina está no Peru ou está em São Paulo. A menor diferença. Eu fiz todos os testes possíveis para comprovar isso. Agora, se a máquina está na Ásia e eu estou aqui, sim, faz diferença ainda. A máquina está em algum lugar da Europa, eu estou aqui no Brasil, faz diferença. Agora, lugares mais próximos faz a menor diferença. Só que teve gente que alguém escreveu em 1998 esse artigo, que fazia sentido na época. O cara replicou, foi estudando, o outro replicou, até hoje falam isso. Entendeu? Agora, cadê o teste prático da coisa? Me mostra. Cara, a tecnologia vai mudando e as coisas vão mudando. Lógico. Né? Esse exemplo que você está dando é perfeito. Cara, qual foi o momento que você falou assim que a tecnologia salvou a tua vida no sentido, se existia o exemplo desse no sentido real, no sentido figurado, ou que você mais economizou dinheiro, assim, você já deu um exemplo que você economizou 12 mil reais, né? Mas assim, cara, o momento que você lembra assim, cara, tecnologia agora me salvou. Bem, vou falar uma história que não tem a ver com tecnologia software, mas tem a ver com tecnologia médica. Quando eu era pequenininho, uma história só para quebrar aqui o clima. Quando eu era pequenininho, 4 anos de idade, eu engateando lá no quarto da minha mãe, estava com sede. Eu peguei um vidro de perfume e bebi ele todo. Vidro de perfume dela, bebi todo. Tá tranquilo, meu irmão bebeu o querosene, que tava na geladeira, bem, a tua história é fichinha, pô. Meu irmão bebeu querosene. Caramba, hein? Graças à tecnologia, na verdade, graças a gente à tecnologia, vocês estão vivos. Estamos vivos. Mas o que a tecnologia salvou a minha vida? Eu acho que... Eu tenho uma frase
que eu falo muito, que muita gente ainda tem dificuldade de aceitar. E eu evito falar um pouco essa frase. Você sabe que eu perdi um contrato muito grande de palestra porque eu soltei essa frase em uma das palestras que eu estava transmitindo ao vivo e o contratante veio falar comigo depois e cancelou meu contrato do ano inteiro por causa dessa frase. E você vai falar essa frase aqui de novo? Seguinte. Não, para. Bota o João Kepler. Para. Cara, a gente sabe disso. Tem até aquele livro, Trabalhe 4 horas por mês, né? Por semana, não sei. Por semana, eu acho. Semana. A gente sempre tem que buscar uma forma de trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Tá? Não existe a pessoa falar, eu quero trabalhar muito para ganhar mais dinheiro. Todo mundo sabe que se você trabalha mais que o outro, às vezes você ganha menos que o outro. Não tem a ver com quanto você trabalha. Todo mundo sabe disso, é batido já. Só que as pessoas acham que a gente tem que se esforçar ao máximo, ganhar 2 úlceras para conseguir ganhar o dinheiro que a gente tem que ganhar, para merecer o dinheiro. Isso fazia sentido quando a gente está falando de passado aqui, na Revolução Industrial. Quando na Revolução Industrial, quanto mais você girava a manivela, mais você ganhava dinheiro. É óbvio, hoje em dia não é assim. Então não faz o menor sentido que eu falava nas palestras. Não faz o menor sentido eu encontrar um amigo meu na rua e falar, ih, Eduardo, como é que você tá? Como é que estão as coisas? E o Eduardo me responder, tô ótimo, Tony, trabalhando muito, graças a Deus. Eu acho que as palavras não combinam na mesma frase. Trabalhar muito tem que ir para uma frase e graças a Deus para outra. Certo? Porque... Não sei. Eu não quero saber a sua opinião. Não, então, eu acho que tem 2 coisas aí. Eu entendo o teu argumento e concordo, é um argumento de eficiência. Né? Eu trabalho menos e produzo mais, e tenho mais retorno. Eu concordo com isso. Mas eu acho que tem uma questão do trabalho em si como algo mais intangível. Dignificante. A dignificação, o propósito, né? Então, assim, não em termos de quantidade, mas eu acho que o trabalho em trabalhar tem um valor. Agora, não 14 horas por dia. Né? Mas olha que interessante, isso que eu falo para as pessoas. Antes do WhatsApp, você trabalhava 14 horas por dia. Quando veio o WhatsApp, você começou a trabalhar 8. Porque você não precisou mais bater de porta em porta para falar com as pessoas e vender alguma coisa. Você vem direto por WhatsApp. Antes do e-mail... Isso poderia ter acontecido, mas as pessoas não aprenderam isso que você está falando. E aí continuam trabalhando 14 horas por dia. Que é trabalhar de forma inteligente, você aprender as tecnologias. Exatamente. Toda e qualquer tecnologia criada até hoje no mundo, eu quero que você me fale uma que não é isso, foi para você ter menos esforço e melhor resultado. Desde a roda. Produtividade. Desde a roda. Qualquer tecnologia. Certo? Então, assim... Quando a gente fala, não é feio você falar trabalhar menos e ganhar mais. Tecnologia tem para isso, para você trabalhar menos e fazer melhor e fazer mais. Então eu vejo assim, você que está assistindo, você não acredita no que eu estou falando, você não acredita que você precisa trabalhar menos para ganhar mais? Então desinstala o WhatsApp do seu celular. Tira o celular, Windows. desinstala o Windows, tira do seu computador. Então começa a trabalhar muito, batendo na porta da casa das pessoas para vender, conversando. Enfim, faz o trabalho manual, então que você vai trabalhar muito mais. Eu não acho que é dignificante você aumentar a sua carga de trabalho, né? Eu coloco a tecnologia para me ajudar, de trabalhar de forma inteligente. Eu acho que hoje tem uma glamourização desse lance de eu tô trabalhando muito, 14 horas por dia, virou clichê, né? Não, tô na correria e tal. Eu acho que nisso você não deveria existir. Você tem razão. Cara. Eu acho que a gente caminha para uma nova revolução, por mais clichê que isso possa ser. Você mencionou a Revolução Industrial, a gente está na 4.0, mas eu acho que a gente caminha para uma outra revolução, que sei lá como é que vai se chamar, que é da robótica, da inteligência artificial, em que vai haver a possibilidade de a gente não trabalhar mais. Né? Se discute muito sobre renda mínima universal, essa produtividade a um nível quase infinito, que assim, o básico, o robô, a tecnologia garante. O repetitivo ela garante. Sim. E aí, será que você vai precisar trabalhar? Como que você vai precisar trabalhar? Então, acho que a gente está, talvez ainda não na nossa geração, não sei, mas a humanidade vai passar por isso num futuro breve. Não sei o que você acha sobre isso. Eu acho que a gente tem que ressignificar a palavra trabalho. É isso. Na verdade, a gente estava falando de comunicação aqui no começo, tem muito problema de comunicação no mundo. Então, algumas palavras significam uma coisa para alguém, significam outra para alguém, e por isso que as pessoas discutem às vezes. Não, você está falando isso de mim? Não tô. Só que para cada pessoa tem um significado. Tinha que ter um dicionário imenso, só com o Google, mas tinha que ter um negócio imenso, um livro de regras, sei lá, que falasse dos mesmos, né? Essa palavra significa isso aqui, para não ter margem para interpretação. Né? Eu vou falar até um assunto mais sério agora, aqui, só para a gente entender o que eu estou tentando falar, que, por exemplo, a gente fala sobre assuntos como
assédio sexual, assuntos como pesados, né? Que pessoas têm interpretações diferentes. Isso é muito sério. É muito sério isso. Cada pessoa não. Grupos de pessoas têm interpretações diferentes disso. De mulheres, né? De pessoas, de homens. Sim. Enfim. Então a gente tem que entender para, no mínimo, ter um padrão do que as palavras realmente significam. Eu acho que eu fico falando com as pessoas que a profissão de jornalista, professores, de comunicador hoje voltaram a ser as profissões, na minha opinião, mais importantes do mundo. Pelo que eu vejo, na minha visão, tá? De 10, 15 anos atrás, eu imaginava, pela minha visão de leigo, que o jornalista tinha perdendo um pouco de relevância na profissão, jornalismo e tudo mais. Parece que não precisava mais de faculdade para virar jornalista, alguma coisa assim. Mas hoje em dia, com a popularização da internet ainda maior, de 2013 para cá, cara, uma manchete errada, uma headliner que abre margem para interpretação pode acabar com a vida de alguém. Por quê? Porque as pessoas não clicam no link para ver a matéria, para ler. Sim. Elas só veem a headline. E aí acaba... Eu não sei se você lembra do site que fazia fake news. Era um site que... Eu esqueci o nome do site agora, que o foco dele era fazer fake news, para todo mundo compartilhar. Eu ia fazer uma piada agora. Vocês se lembram? Não, eu ia fazer uma piada, mas eu não posso. Era um site que todo mundo sabia que era de fake news, só que muita gente desavisada não sabia. Então as pessoas compartilhavam. Sei. Tinha um... Isso, sensacionalista. Exatamente. Tem um que é a Falha de São Paulo, que é imitando a Folha e fica fazendo... Mas o sensacionalista, por exemplo, eu lembro que muita gente compartilhava as matérias com raiva, e começava discussão e brigava com família, entendeu? Cara, isso do ponto de vista do marketing digital é genial, porque gera um engajamento absurdo, né? O cara faz isso já sabendo que vai gerar um engajamento. Então tem um cara atrás dessa mesa pensando assim, tendo umas ideias malucas, fala assim, cara, isso aqui vai gerar um engajamento pela polêmica, pela raiva das pessoas, pela polarização, e isso... Mas é perigoso. Mas tem que ter muito cuidado isso, sabe? Porque a interpretação hoje das pessoas está muito dissolvida das palavras, o que realmente significam as palavras, e gera discussão, gera ódio, gera vidas sendo acabadas, né, por causa disso. Várias fake news, tinha fake news de pessoas que eu li, não sei se é verdade, news, né, não era nem fake, de pessoas que foram confundidas por outras pessoas e morreram em cidade interior linchada. Então, perigoso. Muito perigoso. Enfim, mas isso é um outro assunto. Mas o que eu queria dizer para você era a interpretação tem que ser mais padronizada das coisas. Você é um cara que pensa muito por conta própria e teus pensamentos acabam que muitas vezes são contra a maré, né? Você já deu alguns exemplos aqui e você falou duas frases para mim que são interessantes. Uma, você falou que empreender é fácil e você falou também que ideia vale muito. Queria que você explicasse um pouco, e só para quem não acompanha, né? É um clichê no mundo das startups que ideia não vale nada, que o que vale é a execução. Né? E você tem um olhar diferente disso. Explica para mim essas duas frases. Eu acho que empreender é muito fácil, que é difícil ser empresário. Empreender basta você ter a atitude de levantar a cadeira e ter iniciativa, e persistir, ter resiliência, né? De levar porrada e levantar, levar porrada e levantar. Empreender depende de você. Certo? Sim. Ser empresário que vai depender do governo, de outras coisas. Empresário no Brasil é difícil. Agora, empreendedor vai depender de cada um de vocês. Mas é que ter resiliência não é fácil para algumas pessoas. Sim, claro, né? não é fácil. Mas, enfim, eu sei que deve ter muita gente com situações diversas, N situações. Não quero julgar ninguém, deve ser muito difícil para muita gente. Mas o que eu quero dizer com essa frase não é que é fácil. É que só depende de você. É que só depende de você. Só depende de você. Ah, mas tem gente que não tem comida em casa, tem gente que não tem... Tudo bem, tenta criar uma ideia. Eu acredito, pode ser que eu esteja sendo ingênuo nesse pensamento, mas eu acredito que se a gente quiser, e eu sei que eu não estou no lugar de fala para falar isso, mas se a gente quiser, a gente vai atrás e vai dar um jeito de conseguir. Tem uma frase na internet que colocam que eu acho muito legal, que fala assim, se você se der 10 horas para terminar um trabalho, você vai terminar em 10 horas. Se você se der 2 horas, você termina em 2 horas. Se você se der 20 minutos, você termina em 20 minutos. Se você se der 3 meses para escrever uma monografia, você vai escrever na última semana. Ou vai demorar 3 meses ou por aí. Você se planeja para isso. O ser humano é incrível. Você que está assistindo, você é incrível. Seu cérebro pode muita coisa. Dizem que a gente só usa 10% do cérebro. Eu acredito nisso. A gente é incrível. Vamos tentar fazer mais, vamos persistir mais nas coisas. Novamente falando, eu sei que eu não falo pelas pessoas, eu não estou no lugar de fala para falar de uma pessoa que realmente está passando por muita necessidade. Eu sei disso. Agora, eu estou falando baseado
no que eu converso, no que eu vejo, né, nas minhas possibilidades. Eu acho que se você tem muita gente que tem possibilidade de empreender e fala que empreender é difícil. Depende dela. Empreender é isso. E ser empresário no Brasil é muito difícil. Por tudo que colocam de barreiras pra gente. Mas quem disse que brasileiro gosta de desistir, né? Brasileiro persiste. Esse é um dos nossos grandes valores, né? Exatamente. E a ideia vale muito. Então, eu acho o seguinte. Várias vezes eu tenho uma ideia, ou uma pessoa tem uma ideia, e a única coisa que ela tem é ideia. E ela vai num grupo de pessoas, no Vale do Silício, conversar sobre aquela ideia, e às vezes ela consegue convencer aquele grupo de que a ideia é boa, e as pessoas se juntam, montam uma equipe e vão executar aquilo. Só isso já deu valor à ideia, só isso. Sim. O que é o valor? As pessoas confundem. O que é valor? Valor é o que você dá para a coisa. Quando eu falo valor de mercado, o que é um valuation? Eu vou falar de uma forma bem brusca, bem básica, tá? Se eu invisto 1 milhão por 10% de qualquer startup, automaticamente, e a pessoa aceita, automaticamente a startup vai valer 10 milhões. 100% dela. O valuation dela é 10 milhões. Porque alguém deu 1 milhão por 10%. Precificou. E foi aceitado, beleza. Valor de mercado é a mesma coisa. Você quer vender esse microfone aqui no eBay, no Mercado Livre? Como é que você vê o valor de mercado se ninguém estiver vendendo? Alguém paga R$50 por esse microfone. Você, ok? Você deu ok? Beleza, seu microfone vale R$50. Se você tentar vender por 1.000 e alguém pagar 1.000, você coloca 50, 1.000, tira a média, é o valor de mercado do microfone. É simples. O que é valor? Como você valoriza? Como você dá valor a uma ideia? A ideia é, quem quiser investir ou quem quiser dar valor àquela ideia é o que vale. E ponto final. Então é impossível você falar que ideia não tem valor. É impossível, porque o valor vem de cada pessoa. O valor vem do mercado, vem de cada pessoa. Então é impossível falar isso, na minha opinião. O cara fã do Ayrton Senna, a última assinatura do Ayrton Senna foi com a caneta Bic X. Quanto que vale pra mim a caneta Bic X? Não vale nada. Eu não gostava do Ayrton Senna, eu pago R$1. Agora, pro fã do Ayrton Senna, vale quanto? Ele paga 10 mil reais na caneta. Foi a última vez que foi usada pelo Ayrton Senna. Então é muito injusto a pessoa falar que ideia não vale nada. É claro que não vale nada no sentido de a minha ideia é melhor, se for proteger minha ideia, e não faço nada com ela, não executo. Né? Nesse sentido, beleza. Agora, você generalizar, dizer que ideia não vale nada, está totalmente errado. Está totalmente, na minha opinião. E como eu falei, eu posso pegar a minha ideia e convencer pessoas de trabalhar comigo numa equipe com essa minha ideia. E só isso já me dá um valor imenso. Esse exemplo que você está dando é interessante porque, assim, no mundo de investimento em startups, um dos pontos a serem analisados pelo investidor é o time, né? A composição. E normalmente você tem um preconceito por uma startup que tem um founder só, o solo founder, por diversas questões, porque se esse cara morrer, ele não dá conta de fazer tudo sozinho e etc. Mas um dos pontos é, cara, se esse cara não conseguiu vender a ideia dele nem para uma outra pessoa para se chamar para ser sócio, é porque ou esse cara é muito ruim de trabalho, ou essa ideia é muito ruim, porque ele não conseguiu vender para uma outra pessoa. E é um pouco do teu exemplo, né? Cara, eu contei uma ideia para 2, 3 e essas pessoas gostaram tanto da ideia, que a ponto de se juntaram para tirar ela do papel, alguém já deu um valor para cada ideia. Exatamente. Então, assim, eu acho, sinceramente falando, eu acho burrice as pessoas falarem ideia não vale nada de forma geral, porque ouviram outros falar, foram convencidas por outras pessoas disso. Você tem que entender, olhar para os outros lados, entender realmente se aquilo... O que é o valor da coisa, né? Como eu falei para você aqui. Então é isso. Empreender é fácil, na minha opinião, só que ser empresário é difícil. Porque empreender só depende de você. Levantar a bunda da cadeira, ter iniciativa e persistência. Eu sei que dependendo, como eu falei, dependendo das necessidades que a pessoa está passando, deve ser muito, muito difícil mesmo do contexto. Deve ser muito difícil. Não estou no lugar de falar para falar, eu sei disso. Estou falando da situação que eu conheço. Tá? Mas empresário do Brasil, para todo mundo é difícil. Todo mundo. E isso tem que ser remodelado. E a ideia, na minha opinião, tem valor. Eu defendo isso desde 2009. Até hoje, eu mantenho a minha palavra. Tem valor. Ninguém conseguiu me convencer que não tem. Fez sentido o que você falou. Como é que você virou palestrante? Então, eu assistia Eu até brinco com meus amigos do colégio de infância. Estava na 8ª série, em 1998. Recebi uma fita VHS do Valdez Ludwig, que é um palestrante que eu admiro muito até hoje. E pela primeira vez na minha vida eu vi uma palestra com stand-up comedy junto. O cara ensinando coisas que eu nunca tinha ouvido falar, que faziam total sentido no mundo, de forma engraçada e leve para as pessoas. Todo mundo aprendendo. Cara, que fantástico, sensacional. Eu vi uns 200 vezes essa palestra, ou mais, no VHS.
E aí eu chamava meus amigos de colégio, eles contam essa história. De final de semana, em vez de sair, eu levava fita VHS na casa deles. Vamos assistir a palestra junto. Cara, e a gente assistia a palestra, eu ficava imitando a palestra, não sei como, movimento, com 14 anos. Na época eu achava normal, mas hoje eu olho e acho incrível, cara, com 14 anos fazendo isso. Com certeza. Tu era um cara diferentão, com certeza. Se destacava, porque eu nunca vi ninguém falar assim, não, com 14 anos eu vou imitar um palestrante. Chamar meus amigos pra assistir palestra. Eu chamava pra jogar videogame, pô. Não, eu também jogava videogame, não era todo final de semana, eu também jogava e tal. Mas assim, era interessante, engraçado. E aí eu comecei a tentar, com minha iniciativa própria, dar palestra nos lugares. Eu lembro que eu pedi pro UniCeub para dar palestra no primeiro semestre, pedi, né, para dar... Enfim, foram 4 pessoas na minha palestra só, o fotógrafo, a pessoa que aceitou o convite, um amigo meu e um cara que dormiu na palestra. Pô, mas já deu gente. Já. Aí fiz uma outra depois numa outra universidade, aí fiz uma outra depois, tudo tentando ali. E assim, era muito ruim mesmo, era no sentido de eu tentar fazer uma piada, todo mundo ficar em silêncio na palestra, junto com o conteúdo, e eu falar uma coisa séria e todo mundo rir. Era muito, muito... E aí eu dei um tempo, depois de fazer algumas palestras não estava dando tão certo, né, em relação ao que eu esperava, eu dei um tempo. Fui fazer um mestrado lá fora, nos Estados Unidos, e aí lá eu comecei a dar algumas aulas de marketing online para a galera do mestrado. Mestrado de negócios sustentáveis, que eu fiz em Iowa. E aí o pessoal começou a gostar e tudo mais, eu voltei a tomar gosto por palestra, aí voltei a tentar pro Brasil, voltei a tentar dar palestra no Brasil, também não ia muito bem a palestra, e enfim, mas fui persistindo. Aí eu chamei uma pessoa para começar a gravar vídeos no YouTube, eu não sabia mexer em câmera, eu contratei uma pessoa na época, eu paguei R$3.000 para ela gravar dezenas de vídeos para mim, e eu falei, eu quero que você grave, me ensine a mexer na câmera, me ensine a mexer no microfone, me ensine a editar, e você me dê feedback do que eu tenho que fazer na câmera. Se você não estiver gostando, tiver com vontade de dormir, você me fala, você corta e me fala. Tony, muda. Eu tenho os primeiros vídeos que eu fiz no YouTube. Pô, que legal. O que eu fiz? Eu ia na televisão, assistia televisão, History Channel, que eu sempre adorei esse canal, e aí eu via algumas histórias no History Channel lindo, fantásticas, de como a Mercedes-Benz foi criada. Aí eu via, decorava essa história, mudava ali da forma que eu queria contar, e aí gravava um vídeo no YouTube. História do carro, né? Isso em que ano? Juntava, isso foi em 2014, eu acho. Eu juntava com o mundo das startups. Então o Mercedes-Benz foi um cara que a esposa dele investiu para montar a primeira carruagem sem cavalo do mundo. E aí ele fez a startup fez a carruagem depois de 3 anos e não teve coragem de mostrar para ninguém. A esposa, brava com ele, foi sozinha, pegou a carruagem sem cavalo e começou a andar naquela carruagem sem cavalo, que era o carro, né? E era a senhora Benz. E ela, ela andou 10 km, se eu não me engano, com a carruagem sem cavalo. E no meio do caminho, ela viu que o freio não estava muito bom. E ela colocou um pedaço de couro embaixo do negócio de madeira de freio e criou a pastilha de freio. A mesma viagem. E aí criaram a Mercedes-Benz, depois tem toda a história. Então eu contava esse tipo de história no YouTube, depois levei para as palestras e tal. Mas veio da televisão, onde todo mundo fala, não assisto mais televisão, não sei o quê. Cara, sempre tem alguma coisa para aprender. Depende do seu olhar para a coisa, depende da sua atenção. Você pode aprender com um mendigo, você pode aprender com a criança. Você pode aprender com a criança algo muito maior do que um bilionário vai te ensinar, às vezes, porque o bilionário não sabe se comunicar, às vezes. É claro que o melhor é uma pessoa que faz... E que sabe explicar, óbvio. Mas entre o cara que sabe explicar muito bem, que observa, e o cara que fez não sabe falar, eu prefiro o cara que observa e explica muito bem. Cara, mas acho que você deu uma lição, assim, pelo menos pra mim e pra muita gente, sensacional. É que, bicho, no começo vai ser difícil mesmo, no começo vai ser ruim. É muito, muito, muito difícil. Nas primeiras vezes, dar certo e ser bom. Hoje é muito mais comum isso, porque as pessoas estão gerando conteúdo na internet, e eu recebo muito essa pergunta, você deve receber também. Como é que eu faço para gravar um vídeo? O que eu preciso fazer? Cara, você é tão natural, eu já gravei 100 vezes e não dá certo e tal. E eu já me perguntaram isso várias vezes, eu falo assim, cara, não assiste. Velho. Pede para alguém te dar o feedback, mas não assiste. Porque quando você assiste, você vê que é ruim, é um balde de água fria enorme. Mas aí é a persistência que tem que ser a mãe de tudo aqui. A persistência que tem que te levantar. Ou você ser um pouquinho sem noção. Eu assisti meus vídeos antes e nossa, ficou super legal. Depois de alguns anos... Não, eu acho que eu era com noção demais. Então eu sempre achava ruim. Aí eu falei assim, não, cara, grava o vídeo aí, assiste o vídeo que eu gravei e você me diz se tá bom. Não tá bom? Fala que eu tenho que regravar, que eu regravo. Mas eu não vou assistir porque vai ser um banho de água fria. E assim foi.
E, cara, você fez palestra, foi ruim, 4 pessoas foram, eu já fiz live para 2, 3 pessoas também. E hoje a gente está aqui, né? Então, acho que a lição aqui é, cara, treino, pesquisa, dedicação, persistência, consistência, mas vai dar certo. O Freud da Cotidiano fala muito para mim, isso tem no livro do Ben Horowitz, às vezes você só precisa se manter vivo. É isso aí. Às vezes você só precisa se manter vivo até chegar um momento que alguma coisa vai acontecer, porque você está plantando, está se mantendo vivo e vai ter uma virada de chave. Né? É isso aí. Você concorda com isso? Aconteceu isso contigo? Perfeitamente. Você tem que se manter vivo e ter plantado algumas coisas, obviamente, mas persista, espere. Aconteceu, sim. Momentos que eu tinha achado que... Eu não vou lembrar um assunto específico agora, mas tinha achado que já estava perdido alguma coisa. 3 dias depois me ligam, falam, vamos lá, Tony, vem para cá, quero que você faça um trabalho. Né? Acontece muito isso, você precisa persistir. Quantas vezes também eu já fui atrás de contatos de pessoas que eu queria... Por exemplo, eu queria fazer um voo de drone automatizado, iluminado, nas palestras. E aí liguei para a pessoa não me atendeu. Depois, quando atendeu, meses depois, falou, não trabalho mais com isso há muito tempo e tal. Pô, ia ser um contrato muito legal com ele. E a pessoa desistiu. Faz parte. Faz parte. Cara, me conta aí o momento fuck up, um erro que você tenha cometido na vida, na carreira, que possa compartilhar e você fala assim, isso aqui é uma lição, eu não cometo mais esse erro. Foram tantos, cara. Escolhe 2, 3 aí, um deles, com certeza, é dar feedback sem a pessoa pedir. Eu sempre gostei de receber feedback por essa mentalidade que eu tinha de querer aprender sempre, mesmo com erro. Eu queria que as pessoas me falassem onde eu estou errando. Se eu dou uma palestra e a pessoa fala que não foi legal a palestra, obviamente com construção de pensamento, aquela é a hora de falar. Eu preciso melhorar, eu quero melhorar. Essa pessoa que não quer receber feedback, não quer melhorar... Né? Outro dia eu estava dando uma palestra com uma pessoa e a pessoa no camarim falou assim, a mensagem que me manda aqui, falou que a palestra foi legal, mas não é a ISPM, falei muito complicado para ela. Pô, cara, a pessoa tá dando feedback de ouro, cara. Melhora, cara. E o cara fica vaidoso, falou, não sei, olha como eu sou inteligente, falando... entendeu? Tipo, para. Então, assim, eu agradeço a pessoa, eu gosto de receber feedback. Então, eu comecei a fazer com os outros o que eu queria que fizesse comigo. Dar feedback. Só que eu dava sem perguntar, entendeu? Eu falava pra pessoa assim, cara, pode dar o feedback? Já começava a falar. Eu nem deixava a pessoa responder. E muita gente fala que sim, mesmo sem querer, né? Não, as pessoas, nem todo mundo tá preparado, porque é um lance que mexe dentro de muitas pessoas, né? Cara, mas eu queria muito que fizesse isso comigo. Eu achei que todo mundo fosse querer. E, cara, eu perdi a amizade. A pessoa às vezes nem falava, nem ficava com raiva de mim, mas não falava mais comigo depois. Né? Perdia por vaidade ou qualquer outra coisa. Perdi amizade, perdi contatos importantes, alguns naquela época de 10, 12 anos atrás, por isso. Eu era muito entrão nas coisas também, né? E eu aprendi a ter mais calma, me importar um pouco melhor e com as pessoas, respeitar o tempo delas, não é igual ao meu. Tu é um cara acelerado, né? Dá pra perceber. Dá pra perceber, não é todo mundo, realmente. Então eu aprendi isso. Isso foi um grande erro. Dar feedback sem pedir para dar feedback. Inclusive, eu quero fazer um evento um dia chamado Hit Me Hard, Baby. Que é um evento só de feedback honesto das pessoas. Você mostra o seu site, mostra a sua startup, fala quem você é e espera as pessoas... Eu vou incentivar as pessoas a dar feedback honesto para outro. Eu acho que o mundo precisa disso. Bora fazer, eu topo. Beleza, fechou. E um livro aí que você indica para a turma que quer empreender, que gosta de tecnologia... Tá. Seguinte, antes de falar de livro... Eu vou falar de forma geral de livro. Leia livros que ninguém te indica. Não leia o livro que está na massa, que está na boca das pessoas. Leia os 10 livros que eu... Leia o livro que ninguém está olhando. Vá para o evento que ninguém está vendo. Viaje para lugares que ninguém vai. Os lugares que todo mundo fala, os livros que todo mundo lê, você pode ler a hora que você quiser. Eu acho muito importante essa mensagem, tá? Mas eu vou falar um livro que hoje já está batido, que muita gente já conhece, mas é de extrema importância... Pouca gente conhecia 15 anos atrás, chamado 48 Leis do Poder, que é o contrário do Dale Carnegie. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu falo que é a Bíblia do Bem. É um livro light, Bíblia do Bem, você aprende algumas coisas, como, por exemplo, o Golden Book, de você ser sinceramente... ter sinceramente vontade de ouvir a pessoa, de você nomear a história de uma das páginas do Dale Carnegie é incrível, dele criança, ele queria pegar 4 coelhos que estavam correndo na grama e tal, chamou os amigos para pegar, ninguém teve interesse em pegar os coelhos com ele. Aí ele falou, se você pegar o coelho, eu vou batizar o coelho com o seu nome. Aí todo mundo foi atrás. Né? Vaidade, mexer com a vaidade da pessoa.
Mas o 48 Leis do Poder, eu falo que é, entre aspas, a Bíblia do mal. É o contrário do Dale Carnegie. Só que é importante você saber. Você não vai usar o mal, mas é importante você saber o mal para você se proteger. É como Maquiavel, né? Para você se proteger. Você precisa saber daquilo. Precisa saber daquilo. E é muito legal o 48 Leis do Poder, que já está um pouco batido hoje esse livro, mas é muito legal você ler, porque ele fala da lei, ele fala uma pessoa, Napoleão Bonaparte, alguém que usou essa lei e deu certo, alguém que usou a lei e deu errado, e a opinião do autor, e do lado uma fábula de La Fontaine, que tem a ver com a lei, alguma coisa. Eu acho muito legal esse livro. Sensacional. E, enfim, Show de 48 bola. Leis do Poder. Já chegou, teve a oportunidade de ver esse livro? Ainda não, só ouvi resumo sobre ele, nunca li não, mas já vi resumo. Você falou que ia explicar pra gente aí em 60 segundos, antes de a gente terminar, o que era Pô, já vamos inteligência terminar, artificial. cara. Vamos continuar falando aqui, tá ótimo o papo Vamos aqui. lá, vamos tocar. Vou mostrar pra vocês. Tem um copo d'água aqui. Eu criei... Na verdade é o seguinte, eu sou palestrante, sou comunicador e eu tento, do fundo do coração, não tô falando que eu sei, mas eu tento todos os dias melhorar minhas explicações Faz parte da tua para função. traduzir o mundo, entre aspas, difícil da tecnologia que as pessoas não entendem, para que as pessoas consigam entender e aplicar isso no dia a dia delas. Então tento, tá? E se você, mesmo assim não entender, por favor, comente que eu quero melhorar ainda mais, por favor. E comente se você quer uma parte 2 com o Tony, se Beleza. tá bom o papo. Vai Vamos ser lá. ótimo. Então isso aqui é um copo d'água, tem água aqui dentro, tá bom? Posso beber água? Pode, fica à vontade. Copo da Facilite, nosso parceiro. Beleza, Facilite contabilidade online. Contabilidade aqui, ó. Eu adoro contabilidade online, quebra um galhão. Ó, todo dia esse copo d'água, ele começa nessa ponta da mesa. Resumindo, eu vou explicar inteligência artificial, Big Data, Machine Learning e análise preditiva em alguns segundos para vocês. Todo dia esse copo, ele amanhece nessa posição na mesa. Eu acordo, pego o copo e coloco nessa outra posição. No dia seguinte, o copo vai estar aqui de novo. Eu vou pegar com a minha mão e vou colocar ele nessa outra posição. No dia seguinte, o copo está aqui de novo. Pego com a minha mão e coloco nessa posição. Os dias se passam, todo dia eu faço o mesmo movimento. Meu braço, ser humano, tá? Coloco o copo aqui. O computador, ele entende que eu, Tony Ventura, o dono do computador, prefiro que o copo esteja nessa posição do que nessa. Então, a mesa tem um sensor que ela vê que eu coloco toda manhã o copo nessa posição. E o computador analisa o sensor, vai lá no sensor, no Big Data e vê, poxa, o Tony toda manhã coloca o copo nessa outra posição. Então eu, computador do Tony, vou sozinho, para não dar esforço pro meu dono, pegar esse copo daqui e colocar aqui. Então quando eu acordo, o copo já está aqui, porque o computador analisou os dados do sensor, viu que eu prefiro colocar aqui e colocou para mim, para não ter esforço. Então toda manhã o copo vai estar aqui. Só que aí eu mudo de ideia. Passaram-se 6 meses com o copo amanhecendo aqui, falo, agora eu quero o copo aqui na frente. Então eu vou tirando daqui. E o computador, ele trabalha com estatística. Tá vendo? 100% das vezes o Tony preferiu o copo aqui. Agora 90% das vezes. Agora 80% que ele prefere o copo aqui. 70%, 60%. Toda manhã eu vou mudando de direção do copo. Quando baixa de 50% das vezes que eu coloquei o copo nessa posição e coloquei o copo aqui, mais 50% das vezes, o computador sozinho muda de comportamento e fala, agora, em vez de colocar o copo aqui na manhã, eu vou colocar pro meu chefe, pro Tony, o copo nessa outra posição. Porque mais de 50% das vezes ele tirou o copo daqui e colocou aqui. Então, o que a gente tem aqui? Big Data, o sensor da mesa entendendo a posição que coloca no copo, ele junta um monte de informação junto organizada. A inteligência artificial é o computador tomando uma decisão por mim, no meu lugar. Ele vai no Big Data e fala, o Tony prefere o copo aqui, coloca aqui para mim. Machine Learning é quando eu tenho interferência humana, né, no copo, coloco o copo em outra posição, o computador aprende isso, baseado em percentual e estatística, e começa a colocar sozinho, muda o comportamento aqui. E todo dia que o copo amanhece aqui, sem querer, ele cai um pouquinho na mesa a água. O computador coloca o copo forte aqui e cai um pouquinho na mesa. Aí o computador, depois de um tempo, fala assim, eu vou mandar pedir um pano para enxugar essa água que está caindo na mesa do Carrefour pro Tony. Por quê? Porque amanhã eu vou colocar o copo aqui de novo para ele e provavelmente a água vai cair na mesa. Então ele já pede um pano para que limpar a água que vai cair amanhã na mesa. Então isso é análise preditiva. O computador ele adivinha o futuro baseado em dados do passado. Demorei muito mais 60 segundos, mas... Eu estou marcando, 2 minutos e 30. 2 minutos e 30. Mas tentei explicar 4 termos técnicos aí, que se você colocar inglês ou português na internet, é dificílimo. Eu acho que não dá nem para entender direito os termos técnicos. Tentei trazer isso para a realidade das pessoas. Resumindo, Big Data, o sensor da mesa que vai pegar da onde está vindo o copo, inteligência artificial vai sugerir ou tomar uma decisão por mim baseado nesses dados. Machine Learning é a máquina mudando o comportamento dela baseado na minha intervenção humana, estatisticamente falando, e análise preditiva é baseada em dados do passado, a máquina toma decisão para o futuro. É isso.
Eu gostei da explicação, cara. Assim, com toda a sinceridade, como palestrante, como comunicador, como professor, eu sei o quanto que isso é difícil. É um conceito difícil. Você trazer para um exemplo que é da realidade das pessoas é mais difícil ainda. E com a tecnologia está ficando cada vez mais complexa, isso vai ficando difícil. E, cara, 2 minutos e meio é foi quase 60 segundos. Não, tá bom, vamos melhorando. Eu acho que vale uma curtida, uma inscrição no canal, um comentário aí se você entendeu, se você não entendeu, se gostou da explicação do Tony e se quer uma parte 2 para a gente continuar esse papo uma outra vez com o Tony Ventura. Quer deixar um recado aí, uma mensagem final para a turma, uma despedida? Quero deixar um recado que, na minha opinião, para você... Primeiro, muita gente fala que não existe atalho para o sucesso. E eu falo que existe atalho para o sucesso. Se chama tecnologia. Tecnologia é o único atalho do sucesso que existe. Para você fazer mais rápido alguma coisa e ter um resultado melhor. Isso é um atalho. Outra coisa, 3 palavras-chave para você ter sucesso na vida, na minha opinião, porque sucesso é relativo também, depende de cada pessoa. Iniciativa, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Persistência, bater, não deu certo, bate de novo, não deu certo, bate de novo, não deu certo, persiste na coisa, não desiste. E a terceira palavra, curiosidade. É a palavra de ordem do século XXI. Seja curioso, vá atrás, pergunte. Para de entrar no mundo do egocentrismo, da vaidade. Pergunta, seja humilde. O que é humildade? É você ter a... Você se lembra o que eu falei? Humildade é você estar disponível a aprender com pessoas que aparentemente sabem menos que você. Agora você decora rápido as coisas, hein? Eu estou aqui seguindo o ensinamento de Dale Carnegie completamente. Fantástico. Focado em aprender com você. Esteja disposto a aprender com quem aparentemente sabe menos que você. Escute. A caixa, o caixa do supermercado, o presidente da empresa, o faxineiro, a criança, todo mundo, seus pais, escuta todo mundo e tente aprender com cada um deles. Ou tente, no mínimo, considerar o que cada um está falando e juntar com o seu conhecimento para criar algo melhor. Eu vou complementar o que você está falando, que eu concordo muito, mas eu acho que aqui, além do aprendizado, ou em paralelo do aprendizado, tem a energia que você pode compartilhar com aquela pessoa. Eu gosto muito de conversar com um motorista de Uber. E eu sou um cara não conversador, sou um cara tímido, eu sou um cara que há pouco tempo atrás não fazia isso, mas eu aprendi isso. E muitas vezes eu não aprendo nada com um motorista de Uber, mas ele me passa uma energia, ele está num bom humor, ele me trata tão bem que eu estou num dia difícil e, cara, só a troca, só a interação de uma conversa aparentemente banal transforma o meu dia. Então, isso de ouvir o caixa do supermercado, de conversar com o motorista de Uber, talvez você não aprenda, mas a troca de energia ela vai sempre acontecer. Eu acho isso válido. Então, complementando aqui, tomando a liberdade de complementar teu recado. Muito bom. Obrigado, foi muito bacana o tempo aqui. Obrigado pelo convite. Vamos fazer outro. Turma, um abraço. Esse foi o Dr. Startup Cast. Eu sou Saulo Miquiles. Até a próxima. Valeu.